Belinhos, meu Deus! Hoje eu preciso contar uma história que me deixou arrepiada, só de pensar. Sabe aquelas histórias que parecem inventadas, mas que no fundo têm aquele ar de verdade assustadora? Pois é, essa é sobre uma menina chamada Mariana. Ela era super normal, estudava, saía com os pais no final de semana, sempre rindo, sempre brincando. Mas do nada, começou a sentir umas coisas bem estranhas. E não era gripe, nem dorzinha de cabeça. Era algo que ninguém conseguia entender. Imagina só. Um dia, ela estava na escola, rindo com as amigas, e de repente, começou a sentir o rosto formigar como se tivesse picado por 1000 formiguinhas invisíveis. Todos acharam que era alergia, mas no espelho, meu Deus, o rosto dela parecia mudar, como se tivesse uma sombra estranha escondida ali. Os professores ficaram em choque, chamaram os pais, e foi aquela correria até o hospital. Quando chegaram lá, os médicos ficaram confusos. Disseram que poderia ser uma doença rara, daquelas que quase ninguém conhece, que parece até inventada de tão assustadora. E a cada exame, parecia que sabiam menos ainda. Mariana ficava olhando para a mãe dela e perguntando: "Mãe, será que eu vou ficar assim para sempre?" E, gente, a mãe segurava a mão dela tentando ser forte, mas dava para ver que ela estava apavorada por dentro. A parte mais estranha é que a doença parecia brincar com ela. Um dia ela acordava bem, rindo, pronta para passear com o pai no parque. No outro, o rosto dela voltava a ficar diferente, meio distorcido, como se fosse uma máscara que ela não conseguia tirar. Todo mundo ao redor falava baixo, como se tivesse medo de dizer o nome daquilo em voz alta, como se fosse proibido até comentar. E Mariana, mesmo com medo, ainda fazia piadinhas tentando deixar a família calma. Isso partia o coração de todo mundo. Mas o mais perturbador foi quando ela contou um segredo. Disse que, quando ficava sozinha no quarto, tinha a sensação de que alguém a observava pelo espelho, como se a doença tivesse um olho que aparecia só para ela. Gente, imagina ter 13 anos e sentir isso. O pai dela até chegou a cobrir todos os espelhos de casa com lençóis. Mas mesmo assim, Mariana dizia que ainda sentia aquela presença esquisita. Uma noite, enquanto a família dormia, ela acordou assustada e escreveu num caderno escondido: "Não deixem que o espelho me leve." Quando a mãe encontrou aquilo no dia seguinte, ficou tão assustada que chorou sem parar. E foi aí que todos começaram a acreditar que não era apenas uma doença do corpo, mas algo muito mais profundo, como se tivesse uma ligação misteriosa com coisas que ninguém conseguia explicar. Depois daquele caderno onde ela escreveu: "Não deixem que o espelho me leve", a família ficou ainda mais preocupada. A mãe dela não conseguia dormir. Ficava deitada ao lado da cama da Mariana, segurando a mão dela a noite toda. O pai, coitado, passou a pesquisar em livros antigos e até em fóruns estranhos da internet, tentando achar alguma pista do que poderia ser aquilo. Mas a cada dia, parecia que o mistério ficava maior. Um dia, Mariana acordou chorando e disse que tinha sonhado com um corredor branco, infinito, cheio de portas. Cada vez que ela abria uma porta, aparecia um reflexo dela mesma, mas o rosto estava diferente, meio distorcido, como se fosse uma versão assustadora dela. Ela dizia que era como se a doença tivesse várias caras, e cada porta mostrava uma delas. Imagina ouvir isso de uma criança? É de arrepiar, só de pensar. E o mais estranho é que depois desse sonho, começaram a acontecer coisas bizarras dentro da casa. Os espelhos embaçavam sozinhos, mesmo sem ninguém ter tomado banho. Às vezes, dava para ver umas marcas de mão pequenininhas aparecendo no vidro, como se fossem de alguém preso lá dentro. E sempre quando isso acontecia, Mariana sentia dor. Colocava as mãos no rosto e dizia: "Ela está tentando sair. Eu sinto." A família ficou tão desesperada que chamou até uma senhora, que dizia entender dessas coisas misteriosas. E quando ela entrou no quarto da Mariana, ficou pálida e disse: "Aqui não é só uma doença,
É uma marca. Algo muito antigo tá tentando usar o corpo dela como um espelho. Gente, até o pai, que não acreditava em nada disso, ficou sem palavras. Naquela noite, Mariana piorou. A pele do rosto dela ficou fria, quase como gelo, e ela não conseguia parar de tremer. A mãe chorava, implorando para que aquilo parasse, enquanto a menina, com uma voz baixinha, dizia: "Mãe, se eu desaparecer, não olhem para o espelho." E foi aí que todo mundo começou a acreditar que não era apenas uma doença rara, mas algo muito mais sombrio que ninguém tinha coragem de nomear. O que será que realmente estava acontecendo com a Mariana? Uma maldição? Um vírus que ninguém conhecia? Ou será que os espelhos escondem mais coisas do que a gente imagina? Vocês não têm ideia do que aconteceu depois. A Mariana já estava fraca, quase não conseguia falar. E aquela senhora misteriosa que entrou no quarto disse que só tinha uma forma de ajudar. Ela pediu para apagar todas as luzes da casa, fechar bem as janelas e deixar apenas uma vela acesa no quarto da menina. O clima ficou pesado. Parecia que o ar estava grudando na pele, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. A mãe da Mariana tremia, segurando o braço da filha e chorando baixinho, enquanto o pai andava de um lado para o outro, sem saber o que fazer. A tal senhora colocou um espelho pequeno em frente à cama e falou: "Se realmente existe algo dentro dela, vai aparecer aqui." Ninguém queria olhar, mas a vela iluminava só o bastante para que todos vissem a própria sombra no quarto. E foi aí que aconteceu. O reflexo da Mariana não estava igual a ela. O rosto refletido parecia sorrir de um jeito esquisito, mesmo com a menina deitada quase sem forças. O pai foi até o espelho e, quando tocou a moldura, sentiu um frio tão intenso que tirou a mão na hora, como se tivesse queimado menos. Mas era gelo puro. A senhora olhou firme para eles e disse: "O que está aqui não é só uma doença, é uma presença." E ela escolheu a Mariana. Mariana começou a falar coisas sem abrir a boca, como se fosse uma voz que saía de dentro do quarto inteiro. "Vocês não vão conseguir me tirar daqui?" dizia aquela voz estranha. A mãe tampou os ouvidos, desesperada, e abraçou a filha. Mas, mesmo assim, o reflexo no espelho continuava rindo. A senhora então fez um círculo no chão com giz branco e colocou o espelho dentro. Pediu que ninguém atravessasse aquele círculo por nada. E quando começou a sussurrar umas palavras antigas, o reflexo no espelho começou a se contorcer. Parecia que algo estava tentando quebrar o vidro por dentro. Mariana gritava pedindo socorro, mas a senhora insistia que aquilo era a única forma de salvar a menina. De repente, o espelho rachou. E junto com um estalo, Mariana desmaiou. O quarto inteiro ficou em silêncio. Só se ouvia a vela estalando, queimando devagar. O reflexo tinha sumido. Mas todos sabiam que aquilo não tinha acabado. A senhora apenas olhou para os pais e disse: "Conseguimos afastar, por enquanto. Mas isso vai voltar. E quando voltar, vai ser pior." Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. A mãe passou horas acordada, observando a filha respirando, com medo de que ela desaparecesse de uma hora para outra. O pai, perdido, tentava convencer a si mesmo de que tudo aquilo era apenas imaginação. Mas, lá fora, no quintal, o vidro do espelho quebrado refletia a luz da lua como se ainda tivesse olhos observando a casa. Chegou a hora de contar o fim dessa história da Mariana. E eu juro, até hoje, eu me arrepio, só de lembrar. Depois daquela noite em que o espelho quebrou, a família achou que tudo ia voltar ao normal. Mariana parecia mais calma. O rosto dela tinha parado de mudar e até conseguiu dormir algumas horas. Mas no fundo, todos sabiam que aquilo não era o fim. O silêncio na casa não era paz. Era como se fosse só uma pausa antes da tempestade. Dias depois, Mariana começou a desenhar no caderno dela. Eram sempre os mesmos rabiscos: portas, corredores longos
e no final, um espelho enorme. Quando a mãe perguntava a U o que significava, ela só dizia: "É pra onde ele quer me levar." O mais estranho é que o reflexo dela, nos vidros da casa, já não acompanhava seus movimentos. Enquanto Mariana virava a cabeça para um lado, o reflexo continuava olhando para frente, como se fosse outra pessoa presa lá dentro. Uma noite, a senhora misteriosa voltou à casa. Ela entrou no quarto, olhou para Mariana dormindo e disse aos pais: "Hoje vai ser decidido se ela vai ficar ou se vai ser levada." A mãe agarrou a mão da filha, chorando, e implorou para que salvassem a menina. A senhora colocou o que restava do espelho quebrado no chão e acendeu várias velas ao redor. E foi ali que tudo começou. De repente, o quarto ficou gelado. Mariana abriu os olhos, mas não era mais o olhar dela. Era o mesmo olhar que todos viam no reflexo. Um olhar vazio, frio, como se alguém tivesse roubado a alma dela. A voz estranha voltou a ecoar. "Ela já é minha. Vocês não podem impedir o pai." Desesperado, tentou atravessar o círculo de proteção. Mas a senhora o segurou e gritou: "Se você entrar, todos vocês serão levados." Foi então que a senhora entregou um pedaço do espelho rachado para Mariana e disse: "Olha para ele. Olha e decide quem você é de verdade." A menina tremia. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela levantou o pedaço do vidro e encarou seu próprio reflexo. Por um instante, parecia que havia duas Marianas, uma frágil, assustada, e outra com aquele sorriso sinistro. E aí aconteceu o que ninguém esperava. Mariana apertou o pedaço de espelho com força, até cortar a própria mão, e gritou: "Eu sou eu! Você não vai me levar!" O reflexo no espelho rachado começou a se despedaçar como se fosse vidro de verdade, caindo em milhares de pedaços brilhantes no chão. O quarto inteiro tremeu. As velas se apagaram. E de repente, silêncio. Quando tudo terminou, Mariana desmaiou nos braços da mãe. O rosto dela voltou ao normal, e o reflexo, finalmente, acompanhava seus movimentos outra vez. A senhora olhou para a família e disse: "Ela venceu." Mas nunca deixem o espelho no quarto dela. Nunca. Depois disso, os pais tiraram todos os espelhos da casa. Mariana foi se recuperando aos poucos, mas até hoje carrega a cicatriz na mão, como lembrança do dia em que enfrentou o que ninguém conseguia explicar.